Bom dia, Daniel. Eu vou esperar um pouco, ver se alguém entra para a aula, tá? Para a gente iniciar, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, Arthur. Tudo bem, professor? Tudo jóia? Só um minuto, eu vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra. E a gente começa, tá bom? Tá bom, professor. Bom dia, para quem eu não falei bom dia. Vamos lá, então. Bom dia. Carregou aí para vocês? Sim, professora. Sim. Então, meninos, aqui a gente entra no contexto de resistores, tá? A gente estudou corrente elétrica, agora a gente vai estudar resistores, que faz parte do conteúdo de vocês desse segundo bimestre também. Então, a gente vai estudar os resistores, elementos do circuito, cuja função exclusiva deles é fazer a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? E aí a gente vai fazendo uma análise das diferentes maneiras de associar como a aplicação dos efeitos em Joule. Então, aqui o próximo slide é alguns nomes importantes da eletrodinâmica, que é o George Simon, Gustav Thomas, Thomas Edison, tá? Luigi Galvini, Alessandro Volta e André-Marie Ampère. Mary Ampère. São alguns nomes importantes. Você sabe como ligar uma lâmpada de tensão de 110 volts em uma rede de 120 sem que ela se queime? Alguém aí de vocês sabe? Essa é uma das curiosidades que a gente vai fazer, tá? Tudo está ligado, é uma das respostas que a gente vai conseguir dar no final desse conteúdo. E tudo isso está ligado ao resistor. Resistor é todo elemento de circuito que tem a função exclusiva de efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno da transformação de energia elétrica em energia térmica é denominado de efeito térmico ou efeito Joule. Aqui do lado a gente tem um símbolo de resistor, tá vendo? Que a gente tem aqui a intensidade de corrente elétrica, o resistor, tá? E aí a gente entra na primeira lei, que é a lei de Ohm. Segundo a lei dele, lei de Ohm, ela estabelece a lei da dependência entre a causa, tá? Que é o DDPU, que é o efeito de intensidade da corrente elétrica para um resistor, tá? E aqui a gente tem a primeira formulazinha, tá? Que U é igual a R vezes I.
Então, só um pouquinho da historinha de Ohm, que era o George Simon Ohm. Ele era um físico alemão, conhecido pelos seus trabalhos sobre corrente elétrica, que foram expostos em uma teoria matemática, tá, dos circuitos elétricos, lá no ano de 1827. Então, ele apresentou a noção da resistência elétrica e a lei que levou seu próprio nome, tá bom? Então, o resistor único é o resistor que obedece à lei de Ohm, onde U é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, R, que é o resistor, é a constante de um dado resistor mantido a temperatura constante. E a curva característica do resistor único é esse daqui, é como se fosse uma reta, né? Uma reta. E aqui é a constante dele, tá aqui, tá? Representado numericamente desta forma. A potência elétrica é dissipada por um resistor. Então, o resistor ele vai transformar toda a energia elétrica, como a gente viu, tá? Em energia térmica. Daí, ser usual dizer que o resistor ele vai dissipar a energia elétrica que recebe de um circuito, e a potência consumida por um resistor ela é dissipada, porque o objetivo do resistor é transformar essa energia elétrica em energia térmica. E aí, potência é igual a intensidade desse resistor com a corrente elétrica, que é igual ao resistor vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado, para no final a gente ter U ao quadrado dividido por R, tá? Que é a nossa constante do resistor. A resistividade a experiência vai mostrar que a resistência elétrica de um resistor vai depender muito do material que constitui ele. Então, as suas dimensões, a sua temperatura. A resistência de um resistor em forma de fio, por exemplo, de comprimento L, é a área da seção transversal que é dada por. Então, aqui, ó. A constante do resistor, o resistor vai ser igual à resistividade do material, tá? Aqui, seu comprimento dividido pela área, tá? L é o comprimento. E a variação da resistividade da resistência com a temperatura é dada por essa fórmula aqui, tá? Alfa é o coeficiente de temperatura, tá bom? Então, a gente vai ter temperatura final menos a inicial. E aqui o início do resistor, mais 1. Lembrando que esse Pzinho aqui é a resistência do material, tá? Então, a gente vai ter a resistência do material igual... Tô precisando tomar água. O inicial, 1 mais o coeficiente da temperatura vezes a temperatura inicial, final menos a inicial, e a do próprio resistor vai ser o resistor aqui, ó, inicial, 1 mais a coeficiente da temperatura, tá? Final menos a inicial. Claro que isso aqui é só a introdução, tá, gente? A gente vai ver isso aqui melhor depois. Então, as aplicações do efeito Joule. O efeito Joule, ele, embora seja inconveniente nas máquinas térmicas e nas linhas de transmissão, por representar perca de energia elétrica, ele tem uma grande utilidade em aquecedores elétricos em geral. Então, é o que está presente no ferro elétrico, no chuveiro elétrico, nos fusíveis, lâmpadas incandescentes, por isso ele é importante, tá? Então, eles são resistentes, tá? A resistência elétrica, ela pode ser variada. Aqui é o exemplo mais comum dela. Os fusíveis são dispositivos que têm a finalidade de assegurar proteção aos circuitos elétricos, constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como chumbo e estanho, e, ao serem atravessados por uma corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor, eles vão se fundir, tá? Então, os fusíveis,
eles devem ser colocados em série como os aparelhos de um circuito, como no exemplo aqui, tá? São colocados em séries. Então, o A aqui a gente tem um fusível de rosca, o B é um fusível de cartucho e o C é um fusível em circuito. Então, é comum a gente ouvir falar em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito, né? Isso aí a gente ouve falar sempre. Então, considerando que o curto-circuito não causa danos aos aparelhos em que ocorre, por que ele pode ser acusado de acusador de incêndios? Uma boa pergunta, né? Então, o curto-circuito, vamos então entender como ele funciona para a gente conseguir responder aquela pergunta. Então, provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito. Quando esses pontos eles são ligados a um condutor de resistência elétrica desprezível, aqui está um exemplo, tá? E, modernamente, nos circuitos elétricos de resistências, que são os edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, eles utilizam-se dispositivos que têm base no efeito magnético da corrente elétrica, que é o disjuntor, tá? Então, vamos entender o que é o disjuntor. O disjuntor, gente, é aquela chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo. A função do disjuntor é proteger o circuito elétrico onde ele está inserido. Então, ele vai impedir que incêndios aconteçam, algo do tipo, tá bom? E aí o resistor, ele é equivalente a inúmeras vezes, né, tem a necessidade de um valor de resistência diferente dos valores que já são fornecidos pelos resistores do que a gente tem acesso, né? Outras vezes, deve atravessar um resistor corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta, o que faz com que ele se danifique. Nesses dois casos, tem que se utilizar uma associação de resistores, ou seja, em qualquer associação de resistores, vai se denominar um resistor equivalente, e é ele que faria o mesmo da associação. Então, a gente tem a associação de resistores, que seria, né? Eles podem ser associados a duas formas, séries e paralelos. Então, a gramática da física. Então, de acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, associação significa combinação ou união, tá? Então, a gente vai entender o que quer dizer. Então, associação em série é isso, eu vou unir vários resistores em série quando eles estão ligados em seguida um do outro, tá? Então, aqui tem um exemplo do esqueminha, como que seria isso. Na associação em série, todos os resistores eles são percorridos pela mesma corrente. As potências elétricas elas são dissipadas diretamente e proporcionais, tá, às resistências, justamente para impedir que aconteça algum curto-circuito, algo do tipo. A resistência equivalente ela é igual à soma da resistência associada. Então, seria o quê? Eu vou somar todos os resistores que eu tenho nesse processo e o DDP, tá? O diferencial de potencial elétrico, é o total da soma das DDPs parciais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou somar todos. Então, vários resistores estão associados em paralelo quando estão ligados em seus terminais, tá? Aqui está um esqueminha de como que seria isso. E aqui a gente chega em mais uma fórmula. Todos os resistores eles são submetidos à mesma intensidade de corrente elétrica, tá? A mesma DDP. E aí, ó, a intensidade da corrente
Total é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados, tá? Então, a aula de hoje ela é mais introdutória mesmo, viu, gente? A gente vai aprender a calcular isso aqui depois. Como que faz, tá? Então, tá aqui. E o inverso da resistência é equivalente igual à soma dos inversos das resistências associadas, tá? Então, eu vou ter 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, mais 1 dividido pela resistência 3, e as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcional às respectivas resistências dentro do próprio sistema, tá bom? Então, né? Aqui são alguns exercícios, tá? Que eu vou passar isso aqui para vocês depois. Primeiro a gente vai calcular, juntar alguns, e depois eu passo essa listinha para vocês, tá? É mais teórica mesmo. Alguma pergunta? Terceiro. Alguma pergunta? Todo mundo calado, aprendeu ou não aprendeu, né? Eu fico na dúvida. Vou fazer chamada então, tá? É muita informação ou não? Então, vamos lá. Arthur, tá aí, Arthur? Vitor Hugo? Aqui, professora. Isabela? Presente. Gessé? Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente tem aula ou não? Não sei. Acho que amanhã a gente tem uma aula de geometria, se eu não estiver enganado. Tenha um bom dia, professora. Não, amanhã. mas nós não temos aula não, gente. Eu confundo sempre. O antigo horário a gente tinha aula na sexta, mas amanhã não. Tá, a gente se vê só semana que vem. Tenha um bom final de semana, viu? Até semana que vem, professora. Tchau, tchau. Bom final de semana, professora. Obrigada.